Fala galera, somos do Pod Souza de Maria, eu sou o Thiago, conhecido como Baratão. Fala galera, eu sou o tio Carlos, mas conhecido como tio Careca. E hoje a gente está com um convidado muito especial, Everton! Oi gente, tudo bem? Prazer aí estar aqui com vocês, meus amigos. É muito alegria minha, muita felicidade de ver aí a evolução de cada um de vocês aí nessa jornada aí espiritual e agora nas mídias sociais aí também, né? Legal, Everton. A gente agradece a sua disponibilidade, né, de estar com a gente aí. Sabemos que tem uma recém-nascida aí na família e é muito cuidado, então assim, desde já agradecemos você. E a gente já queria começar a fazer uma pergunta para você. De onde você é? Qual a sua paróquia? Eu sou natural daqui de Carapicuíba, né? Apesar de estar morando em Osasco agora, mas eu sou de Carapicuíba mesmo, da paróquia São Pedro e São Paulo. Muito feliz, o Padre Carlos Eduardo aí, um abraço também pro meu diretor espiritual, que é o Padre Carlos, né? E minha jornada, né, começou ali, né, aquela paróquia de São Pedro e São Paulo, tô ali, né, desde pequeno. E feliz agora, casado com a pequena e morando em Osasco, né? Uma coisa que eu tava falando muito com o Carlão, pra gente perguntar se você sempre foi atuante dentro da igreja, se você sempre esteve dentro da igreja, né? Se você nasceu de um berço católico. Porque não é todo mundo, né, que nasce dentro de um berço católico. Tem gente que ali a conversão vem entre os 15 e 16, ou gente mais velha, e a gente queria saber como é que foi assim como começou tudo, de onde começou tudo ali? Eu vim de um berço católico, né? Apesar de só minha mãe participar da igreja, aí meu pai não ia, não participava, né? Então foi ali minha mãe indo, levando para a igreja, entrei pro grupo dos coroinhas, aí meu irmão também entrou pro grupo dos coroinhas, meu irmão trabalhava ali também na igreja, então a família toda já era bem católica. Meu pai que teve uma conversão ali um pouco mais tardia, né? Então ali eu já estava ali com meus 9 anos de idade, ali quase 10. Foi quando meu pai se converteu realmente ali, que ele começou a ir para a igreja com a gente, participar dos grupos, participar dos vicentinos. Então a minha jornada foi dentro da igreja. Eu falava assim que desde dentro da igreja ali eu participava das coisas, gostava das coisas de participar, porém eu sentia a carência, né, do meu pai vir, do meu pai participar. Então era algo muito assim que foi difícil no começo, porque minha mãe ia e eu via só a família toda indo e faltava alguém, sabe? E aí foi onde eu fui percebendo que a família católica, né, o berço católico, ela é muito importante, não só na vida dos pais, mas também na vida dos filhos, né? A influência que tem de ter pais católicos, de vivenciar a fé realmente. Porque, querendo ou não, imagina você olhar para os pais dos seus amigos, estar ali, eles ir embora da missa junto, e aí você olha para sua família e vê que tem algo incompleto. Então, algo foi bem difícil, mas eu vim de um berço católico, minha mãe sempre me ensinou os valores da fé, né? Desde pequena, assim, também, de vez em quando não tem muito conhecimento, também levava a gente em benzendeira, então a gente ia... Tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Mas depois que foi tomando conhecimento, ela viu que, eu falei assim, não, a fé nossa é essa, e assim ela foi passando aquilo que nós temos como de preciosidade, né, nossa família, que é a nossa fé. Então minha mãe sempre foi um instrumento de Deus, assim, na minha vida, na vida dos meus irmãos e também dos meus sobrinhos agora, e agora da minha filha, né. E principalmente eu falo que ela foi um instrumento maior ainda na vida do meu pai. Então, se a gente tinha esse problema que meu pai não ia para a igreja, eu imagino o tanto de problema que minha mãe passou antes da gente, né? Então, meu irmão mais velho já tem uma história assim gigante entre ele, meu pai, minha mãe. Então, a diferença entre eu e meu irmão mais velho é 11 anos. Então, eu falo assim, mano, se ele já tem uma trajetória de história assim, contando da conversão do meu pai, que foi aos poucos, já tem tudo isso de tempo, imagine eu que só peguei uma parte. Só uma partezinha, né? Só uma parte. Então eu falei assim, que meu irmão, ele tem mais histórias do que eu, meus irmãos, né, os mais velhos, eu sou o mais novo. Então, se eles têm, imagina minha mãe. Então eu falo que minha mãe, ela foi um grande instrumento aí da conversão minha, dos meus irmãos e principalmente a do meu pai. Né? Então foi, o berço católico veio da parte da minha mãe, materna. Né? Antes do Carlão fazer a próxima pergunta, isso é muito importante porque eu vejo que os netos vêm trazendo mais a conversão dos avós do que, não vamos dizer do que os próprios filhos, mas ali os netos chegam mesmo para, né, para mudar a estrutura dos avós. É isso que dá para perceber, né? Não, meu, é incrível. Porque você fala assim, você vê os pais, ele tem um amor gigante pelos seus filhos. Isso a gente não coloca. Mas você vê os netos, eles tocam na ferida ali de onde um vô fala assim, eu vou, não faço isso, não faço. Se você pede quando você é filho, o pai fala assim, eu não vou fazer.
Aí se é um neto que pede, aí é todo babão, aí vai, não, tá bom, a gente vai lá. Mas é importante, você vê que a docilidade de Deus, ela é gigantesca. Quando você percebe, por exemplo, o seu filho gerou um outro filho e você tá vendo a sua geração dando continuidade. Né? Então, isso é importante. Você vê que aquilo que você ensinou de valor para o seu filho, ele está colocando em prática agora. É aquela, o testemunho ele arrasta, né? Então, você vê a criação dos filhos nesse trajeto. Quando você vê os netos puxando o coração do vô para mais próximo de Deus, assim, aos poucos. Hoje, minha sobrinha tem, a mais velha, né, tem 19, quase 20 anos aí. A outra, aqui a Carol, também a nossa a sobrinha do coração aí, né, tem também, já é mãe também. Então já tá nessa, né, também. Então tem um Mateus aí, a Emily, que tem 17 anos, a Emily já tem 20 anos, e tem outros pequenos aí. Mas foi uma evolução da minha sobrinha que acompanhou ali a minha família e que minha mãe viu o resultado da fé, do valor cristão que ela ensinou pra gente, sendo transmitido. E meu pai chegou, né, antes de falecer, ele chegou a ver esse valor cristão sendo passado para os meus sobrinhos e viu que na fé meu irmão estava progredindo também. Né? Então foi algo assim, gratificante eu testemunhar essa parte. Né? A conversão do meu pai e ver meus sobrinhos todos participando foi algo assim, surreal para a minha vida. Isso é bem bacana, porque muitos jovens não têm essa experiência com Deus e também não têm essa dádiva de ver seus pais junto a ele na igreja, ou vice-versa, os pais não vê o filho. E você também, como você é muito atuante na igreja, eu te conheço há algum tempo, até de vista, como você era cerimoniário. E depois fui seminarista. Foi seminarista, então eu queria que você falasse um pouco sobre a entrada no seminário. Minha entrada no seminário veio de pequeno, né? Nessa jornada da fé da minha mãe. Então, todas as vezes que eu ia para a missa, eu tinha um sentimento no coração que o padre poderia ajudar as pessoas de maneira diferente. Então, até hoje, qualquer coisa que nós vemos de um padre falando é um peso para a gente. Então, se é algo bom e se é algo ruim. Tanto é que se você tem algo que sai na mídia de um padre, é um escândalo. Né? Mas se você vê um padre que exorta, um padre que é ali, padre mesmo, que ele traz a espiritualidade para o povo, você sabe e fala assim, o padre falou tal coisa, que é algo que tocou meu coração, e aquilo traz como um peso. Então eu via que a palavra do padre, ela tinha um poder que podia mudar a vida, a situação de vida daquela pessoa. Por quê? É que ali ele agia na pessoa de Cristo. Então eu começava a entender. Quanto mais eu ia conhecer na igreja, mais eu ia entender dessa forma. E aí eu via a fé que minha mãe transmitia pra gente. Eu via aquilo que minha mãe falava e falava assim, eu preciso entender um pouco mais o porquê que a palavra do padre tem um peso. E foi onde eu comecei a me apaixonar por essa vocação. Foi onde eu comecei a falar assim, eu quero ser padre desde pequeno, eu quero ser padre. Eu quero ser padre. Não só por conta de influências que tinham ao meu redor, né, que eu vivia bastante desde coronel, né, mas é porque era algo que chamava muito o meu coração. Exatamente por conta da forma de ajudar a pessoa. Então, independente se a pessoa pode ser a mais rica, mas a mais pobre, o padre estava ali para educar na fé da mesma forma. Entendeu? Então, quando você olha para um padre fazendo uma homilia ou uma pregação que te toca no coração, hoje nós temos exemplos de vários padres, aí tem o Frei Gilson, tem aí na época também tinha o Padre Marcelo, mas ainda continua aí, hoje tem Fraternidade, tem padres muito bons que exortam o povo e que essas palavras conseguem trazer um sentimento de conversão diária. Cativar mais. Muito, cativar, e hoje nós vemos que é uma palavra que é firme, forte. Se você não for firme e forte naquilo que é a palavra de Deus, você acaba caindo, cedendo. E eu via que a palavra do padre tinha esse peso na vida. Eu falei assim, eu preciso ajudar a humanidade de alguma forma. Eu preciso ajudar as pessoas de alguma forma. Eu sempre quis ajudar as pessoas, né, desta forma. Então eu falava assim, caramba, como é que faz para ser padre? Eu quero ser padre. eu quero ser padre, não sei o quê. E na época meu pai não era convertido. Meu pai, não, você não vai ser padre, não. Não vai casar, não. Não quero que você seja padre. E minha mãe, vamos, a mãe te ajuda. E a gente ia pros coroinhas e participava. Quando eu tinha ali com meus 17 para os 18 anos, aí foi quando eu entrei no seminário. Isso. Então acabou a escola, você já Acabou a escola, você já emendou no seminário? Já emendei pro seminário.
Eu era muito novinho, tava ali no seminário, entrei pro seminário com aquela ansia, falei assim, não, vou ajudar as pessoas da melhor forma. Então eu tava ali muito firme e falava assim, mano, eu preciso ajudar as pessoas da melhor forma. E foi onde Deus foi tocando no meu coração, vendo a vida que era lá dentro. E, foi uma experiência incrível de eu ter ali, tanto como formação humana, como formação espiritual. Foi a melhor experiência que eu tive ali, de largar a minha família muito cedo, que eu perdi meu pai, eu tava com 15 anos, com 17 eu fui pro seminário. 2 anos. 17 ali para 18 anos eu fui pro seminário. Eu falei, mano, minha mãe aí, no caso, na cabeça da minha mãe, vou ficar sozinho, porque saiu o mais velho que casou. Aí o outro tá comigo. Aí o mais novo, agora que eu achei que ia demorar pra sair, já tá saindo mais cedo. E aí foi pro seminário, o Seminário São José, onde eu tive a minha experiência com Deus lá dentro, onde pude aprender mais sobre a espiritualidade, mais sobre a igreja, e vendo que a vida do padre, ela é sim importante pra gente. E, é algo surreal. Quando a vocação ela é algo que impulsiona e que Deus ele te dá oportunidades para vivenciar, você fala assim, mano, isso, é punk. É algo que a gente precisa vivenciar, analisar, tudo certinho. Eu falo que da mesma forma que você analisa para entrar, você analisa para sair. Então, a ansiedade que você tem por fazer aquelas coisas logo acaba atrapalhando as vocações muitas vezes. E você não vive os processos de Deus, né? Então eu vi que o seminário ele foi um processo de Deus na minha vida, e onde eu aprendi muito. Você teria que ter passado por aquilo. Teria que ter passado por aquilo. E foi onde eu aprendi muito com Deus ali. Onde eu tive meus choros, minhas alegrias, minhas tristezas, mas tudo no processo de Deus. Que eu vi que me formou como pessoa, como homem, hoje como pai de família. Me deu os valores cristãos mais ainda do que eu tinha recebido da minha mãe. Então eu recebi algo que para mim era raso, que foi o valor cristão da minha mãe. Eu precisava me aprofundar mais. Então onde eu me aprofundei foi quando eu entrei pro seminário, onde tive um hábito assim, uma experiência muito forte com Deus, no sentido de espiritualidade. Isso foi bem, bem claro assim na minha vida. Tanto é que para mim decidir pro seminário, minha história de conversão já veio um pouco aí atrás. Porque eu falo que assim, chegou uma época da minha vida que eu estava na igreja, mas eu não me sentia parte da igreja. Corpo, você estava em corpo. Só estava de corpo. A alma tinha ficado em casa. Tinha me levado. Não, eu tava lá dormindo ainda, nos domingos de manhã. Mas eu ia pra missa, servia como acólito, mas foi no ano ali de 2012, 2013 mais ou menos, foi quando eu fiz um retiro, né, de primeira experiência. Eu não gosto, já começa aí, eu não gostava da renovação carismática. Eu detestava. E meu irmão ia para grupo de oração. Não, você tem que fazer o retiro, que não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, mano, não me fala disso não, eu não vou, eu só quero ir pra missa. Só quero ir pra missa e pra mim tá bom, chega. Aí meu irmão, não, você tem que fazer o retiro de conversão, que não sei o que, primeira experiência é assim, assim, assado. E você tem gente orando em línguas, que não sei o que. Eu falei assim, pra quê? Pra que eu vou orar em línguas nesse lugar? Eu não quero. Eu não gostava, eu detestava. E aí foi quando meu pai faleceu em fevereiro de 2012. E aí, em maio daquele ano, teve um retiro do Grupo Bom Pastor, lá da São Paulo Apóstolo, aqui em Carapicuíba. Eu falei, mano, será que eu vou pra esse lugar? Minha mãe, vai te fazer bem, porque eu tava bem ruim mesmo quando meu pai faleceu. Eu falei, mano, não quero ir. Não quero ir. Aí, tanto é que o primeiro dia do retiro, todo mundo orando em línguas, e eu aqui, ó, calado, só olhando a situação que tava acontecendo. O que eu tô fazendo aqui? Eu falei, mano, eu sou da igreja, eu não faço nada de errado. Não gosto disso daqui. E aí, nesse retiro, eu vi que o Senhor queria falar comigo, e aos poucos foi me quebrantando. Falei, caramba, velho. Aí o pregador começou a falar, a pregação era sobre o amor de Deus. Ele falou assim, você é da igreja, você tá lá, mas Deus quer falar com você. Mesmo você estando lá, você não escuta ele. Eu falei, não. Eu falei, mano, mas o que é que eu colocou na ficha aí? Colocaram alguma coisa na minha ficha aí que o cara tá falando ali. Eu falei, mano, não vai dar certo, não vai. Aí ali eu baixei a cabeça, fiquei com o olho assim e cara de bravo, porque eu não gostava. Tipo, é pra mim, mas eu não vou nem olhar. Eu nem vou olhar. Eu falei, nem vou olhar porque não é pra mim não. E aí veio aquele sentimento.
Aí, beleza, passou o retiro e aquele sentimento assim. Eu falo que minha conversão já começou nesse retiro, aquele sentimento batendo no coração. Outro retiro, no mês seguinte. Tava uma pregação linda, maravilhosa. A Paróquia São Pedro de São Paulo tinha acabado de ser criada, retiro de primeira experiência. Lá vai o Everton de novo. Daí eu ali na fila, que tava pregando, o padre Douglas Pinheiro. Eu falei, meu pai. Aí quando eu olhei pro lado, o padre Zé Eduardo chegando. O padre José Eduardo chegando. Aí eu falei assim, mano, então tá mais tranquilo. O padre Zé Eduardo mais tranquilo, mais de boa, não é tão carismático, não conhecia tanto. Então, vamos lá. Ali, quando começou a efusão no espírito, naquele retiro, que estavam os 2 padres, eu vi a voz de Deus ali nitidamente, falando assim, eu hoje estou te levantando de uma forma diferente. E foi a primeira vez que eu repousei ali, né? E aí eu vi que Deus queria algo surreal para mim. Tanto é que tinha uma mulher, que era a intercessora que estava lá no grupo, e olhou para minha cara assim e falou assim, eu sei o que você está sentindo, mas eu não vou falar agora porque Deus ele vai trabalhar no seu coração e você vai entender quando você estiver no seminário. Eu olhei assim e falei, mas eu não contei para ninguém. Eu não sabia da minha mãe. Tá bom. E aí, passado um ano, foi quando eu entrei no seminário aí, eu vivenciei essa parte, que foi essa prova de Deus, esse chamado de Deus, onde ele falou que o seminário ia me formar, ia forjar o meu caráter mais como um homem. E hoje eu entendi quais eram os planos de Deus. Naquela época eu não entendia, mas eu vivenciava os processos. Mas hoje eu entendo por que Deus ele colocou essa vivência, essa experiência na minha vida, que fez com que eu estivesse hoje aqui, né? Como um forte filho de Deus, e permaneci mesmo depois da saída minha do seminário, mas eu permaneci ali firme e forte ali na decisão, né, de continuar um homem cristão ali, né, junto de Deus, e querer estar mais próximo de Deus e levar as pessoas. Aí foi onde eu entendi que Deus ele faz a gente trabalhar, mas ele me deu uma visão onde eu posso ajudar as pessoas de outra forma, não necessariamente ser um padre, né? Foi algo bem significativo, assim, um marco. Pra quem vê, até eu que tô vendo de fora, agora eu tô vendo presencialmente, eu não sabia dessa história, dessa sua caminhada. Porque quem vê o Everton, acha que o Everton sempre foi ali do fogo. A gente acaba passando por algumas provações, algumas coisas que Deus vem pra nos ensinar, mas nem eu sabia que, tipo assim, você tinha passado por tudo isso. E tem mais um pouco aí que, né, que não dá pra comentar sobre tudo. Mas, tipo, acaba sendo bem interessante porque você entendeu o que Deus queria fazer com você. Na parte que ele queria te forjar, na parte que ele queria que você entrasse dentro do seminário para aprender coisas novas. Porque eu creio que tem gente que, através da sua pregação, né, através da sua oração, do seu jeito de falar ou de escutar, tem gente que acaba se inspirando em você. Tem gente que acaba falando assim, caramba, esse cara é diferente. Exato. Eu falo assim, e assim, quando a pessoa fala assim, eu não sei qual é a minha vocação, eu falo assim, você já escutou o que Deus tem para falar para você? Qual é a sua vivência hoje? O que você parou para pensar? Mas parece que eu rezo e Deus não fala comigo. Eu falei assim, então, vamos lá. Existe um tempo na nossa vida, eu acho que todo mundo passa por esse tempo, que é chamado tempo de deserto, onde a gente reza e parece que Deus não fala com a gente, não escuta a gente, a nossa oração parece que tá indo pro nada, é esquecida no limbo. Mas aí foi onde eu entendi nesse meio processo, que eu vivenciei algo que Deus falava assim, tempo de deserto não é tempo de decisão, é tempo de você apenas escutar o que Deus tem para falar. Não, calma, fala de novo. Presta atenção, hein? Presta atenção no que ele vai falar. Fala de novo, para eles poderem entender isso daí. Tempo de deserto não é tempo de decisão. Não é a hora de você tomar uma decisão, mas é tempo de você escutar o que Deus tem para falar. Então, agora nós estamos vivenciando aí a quaresma, né? O tempo que o Senhor passou no deserto. Então, você via que ele fazia a vontade do Pai. Ele escutava o que o Pai tinha para direcionar. Ele se recolhia para exatamente vivenciar, se preparar para o que vai vivenciar na Semana Santa. Se preparar para o que estava vindo pela frente. Então ele não tomou decisões de lá. Você vai vivenciar provações, você vai vivenciar tentações. Então, durante o deserto, você vai vivenciar os seus piores momentos ali de tentações e provações. Porém, a partir do momento que você firma o propósito com Deus, você começa a entender. Quando você começa a escutar a Deus, você começa a entender que o tempo do deserto é algo passageiro.
Não é uma areia movediça que quanto mais você se mexe, mais se afunda. Não, é algo passageiro. Você vai passar por aquilo. Sei lá, se o tempo de deserto é 1, é 2, é 3, é 10 anos, 20 anos. Bom, Santo Agostinho, Santa Mônica rezou para ele quase 30 anos aí. E Santo Agostinho ficou. Eu ia falar de Santo Agostinho agora. E vivenciou esse tempo de deserto, são quase 30 anos. O que é uma mãe rezando por um filho de 30 anos? Aí tem gente que não aguenta ficar 10 minutos de joelho. Ou menos, né? Ou menos. Então você fala assim, o tempo de deserto, o que é? O tempo de deserto, eu preciso me identificar. Quando você começa a reconhecer a sua vida espiritual, o estágio que ela está, você começa a perceber que você consegue assimilar uma coisa a outra, ao seu chamado, à sua vocação. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais Deus ele vai te conhecendo, ele vai mostrando que você vai se conhecendo, né? Então é a mesma coisa de eu falar de um quadro famoso, né? Eu sempre falo com os meninos na pregação, mas eu olhar para o quadro da Mona Lisa, eu identificar que foi Leonardo da Vinci que fez. E aí eu olhar para a sua vida, quem eu tenho que identificar que está? E aí você começa a entender o chamado da vocação nessa parte. Se eu consigo olhar para uma vida de uma pessoa e identificar que Deus está ali, eu falo assim, mano, poxa, aquele cara ali, eu vejo muito Deus nele. Então é um sinal que o Criador está agindo na criatura. É o reflexo. Quando a gente canta a música, sou o reflexo do teu amor. Então você vê essa imagem. Quando você olha para uma pessoa e fala assim, mano, eu sinto muito Deus quando eu converso com a pessoa. Sinto muito Deus quando eu olho para aquela pessoa, eu vejo Deus ali certinho, agindo na vida daquela pessoa. Então não é para engrandecer a pessoa, não. É exatamente você ver o reflexo de Deus agindo naquela pessoa. Então o espiritual dela já está andando ali conforme, né? O conforme. Então quando a própria pessoa começar a identificar essa parte, ela vai começar a identificar os passos que ela precisa dar e ela começa a identificar quando ela precisa tomar uma decisão ou quando ela precisa simplesmente silenciar. É algo surreal quando você começa a vivenciar isso. Por quê? Porque torna-se difícil. E quando eu falo, parece simples, mas é difícil na prática. Exatamente a questão do evangelho. Uma vez perguntado para São Felipe Neri o porquê que o evangelho era tão difícil de ser seguido, ele falava assim, porque o evangelho é simples demais. Ele fala assim, por que é simples demais? Exatamente porque a gente quer fazer as coisas difíceis primeiro, para depois ir para as coisas fáceis que a gente dificultar tudo. E a gente deixa o evangelho por último. E aí foi onde deu um estralo na minha cabeça. Que quando eu vi essa imagem de São Felipe Neri, essa frase dele, eu falei assim, cara, é verdade. Eu estou esquecendo as coisas que o evangelho nos pede, porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, consequentemente eu vou amar o próximo, eu vou guardar domingos e festas, eu não vou desrespeitar os meus pais, eu não vou furtar, eu não vou roubar, eu não vou pecar contra a castidade, eu vou seguir os 10 mandamentos. Então se eu amo a Deus acima de todas as coisas, os outros 9 mandamentos, ele acaba sendo fichinho para seguir. Então esse é o processo. Você amar a Deus, você estar no deserto, você saber escutar a Deus. Porque às vezes a gente quer as coisas para ontem. A gente quer as coisas para ontem na nossa vocação. Deus manda um sinal, um outdoor assim, iluminando para quem fala assim, você tem essa vocação. Mas aí você vê muitas pessoas que seguem uma vocação forçada e se frustram na frente. E aí depois coloca a culpa na igreja. Depois coloca a culpa em outras pessoas. Mas nunca assume o erro. Nunca assume o seu próprio erro. Nunca assume que não foi isso que Deus quis para ela. Porque não soube escutar. Decidiu antes de escutar a voz de Deus. Então, mas fulano falou para mim que era algo de Deus eu ir pro Carmelo, eu ir pra fraternidade, eu ir para outras coisas. Eu falei assim, mas e Deus? Falou o que para você? Porque Deus ele vai falar com qualquer outra pessoa, mas não vai falar com quem realmente é responsável pela vocação. Eu acho, essa parte é onde eu falo que é meio impossível. Que Deus, eu acho que ele vai falando com você e você tem que estar atento aos sinais. Só que muitas vezes as pessoas não querem ficar atento aos sinais. Que muitas coisas entram num clima de modismo, né? Exato. Até um tempo atrás, eu comentei com o Thiago, teve a questão de consagração. Então assim, não sei se na sua paróquia foi aquela leva, porque estava muito em alta. Exato. Né? E muita gente às vezes eu estava conversando com 2 jovens da São Lucas, e eles me falaram que era consagrado a Nossa Senhora. E ele falou que não usava cadeia porque assim, ele achava uma falta de... Eu também não uso. Não, ele falou que não usava, porque ele falou...
Ele falou assim, tio, eu não uso porque eu não me sinto digno, porque eu não faço as coisas correto como que é. Aí, a partir do momento que eu vou começar a fazer, eu uso. Né? Isso é importante. Porque teve muita gente se consagrou e às vezes não assimila o que ele fez. Exato. Né? Entra essa parte aí, pra mim, que é uma parte muito grave, assim, na igreja, porque a maioria das pessoas que hoje nós conhecemos são consagradas a Nossa Senhora. Mas poucas pessoas entenderam o que é o tratado da verdadeira devoção. A leitura foi uma leitura corrida, não foi uma leitura meditada, como o tratado pede. Então você vê que o curso de consagração, às vezes, não faz a leitura, né? As pessoas não fazem a leitura. Não pega o tratado, não estuda o tratado. Já pula pra parte da cadeia. Não. Se colocar qual que é o finalzinho lá que você tem que... Os exercícios. Os exercícios já pula pros exercícios. E nem faz exercício. Então. Direito. E aí acha que assim, eu falo assim, Aí se você vai pegar, por exemplo, dentro do tratado, quando São Luís ele fala referente às ordens marianas, quando ele vai falando sobre as ordens marianas, inclusive ele fala que todo consagrado deve participar de um movimento mariano. E qual é esse movimento mariano que ele cita? Exatamente, que é ali os congregados marianos, né? A Congregação de Maria, que eles falam. Então você tem aí outras paróquias, muitas paróquias. Em Carapicuíba nós temos em Santa Rita de Cássia, tem bastante pessoas que fazem parte do congregados marianos. E aí você fala assim, e aí? Aí você fala isso pra pessoa, nossa, eu não sabia. Você não leu o tratado? Tá lá. Tá lá, que esse movimento é um movimento muito antigo da nossa igreja. Então, ele fala do tempo de dedicação que um consagrado da Nossa Senhora tem que ter com a igreja, né, na paróquia onde serve um movimento mariano, onde ele possa participar e que ele faça parte, ou até mesmo o movimento da igreja, do apostolado, que ele cita também bastante, em que um consagrado da Nossa Senhora precisa participar. Então, quando você olha assim, você fala assim, muita gente com cadeia no braço, e aí foi onde eu ouvi uma pregação do padre Paulo Ricardo no PHN, que falou assim, existem pessoas que usam cadeias no braço que vão também para o inferno, porque não fazem aquilo que está pedindo no tratado, não faz aquilo que Nossa Senhora te pediu no dia da sua consagração, e que muitas das vezes deixa passar o terço diário, o rosário diário, né? Fala assim, não vou rezar o rosário diário, tá corrido hoje, eu tô cansado. E aí entra uma frase de São José Maria, onde eu li e foi um tapa na cara para mim. Fala assim, você oferece para Deus um terço mal rezado, que é aquele terço que você reza quando você vai dormir, que é a oração que você faz quando você vai dormir, porque você está ofertando para Deus somente o final do seu dia e o começo do seu dia. Você não ofertou. Receba. Você não ofertou. Receba. Ele falou assim, então um terço mal rezado é você ofertar somente quando você está cansado. A oração mal feita é você ofertar quando você está cansado. No decorrer do dia, quando você está mais desperto, aí sim devia ser com a sua oração. A sua oferta para Deus. Aí você oferta para o mundo. Exatamente, a oferta pura. Mas aí vem uma coisa. Não é só sobre o consagrado. É sobre o católico. Isso em si. Tipo, a igreja católica pede pelo menos um terço por dia. Independente se você é consagrado ou não. E hoje a gente tá vendo que tá tendo a quaresma e tá tendo uma multidão com o Frei Gilson. Maravilhoso. Mais de 1.300.000. Maravilhoso isso. E tipo, tá se levantando uns padres assim, tá se levantando um povo, que nem eu fui no PHN no ano passado, e aí tipo, tinha multidões, não tinha muita gente, tipo assim, muita gente, tipo, muitos jovens. Mas acaba, que nem o Carlon sempre fala pra mim, tipo, parece um perfume que a gente passa quando a gente vai pra algum lugar. E quando a gente volta, a gente perdeu. Já era, é como tipo assim, a gente só tivesse vivido aquele momento. E Deus não chama a gente, nos convida a gente, não só pra ver aquele momento, mas tipo assim, a vida toda, o eterno. É muito difícil quando você olha, porque existe aquele fogo de palha que a gente chama, né? Por exemplo, mas no despertar de Deus não existe fogo de palha, ele planta fogo. Então, exemplo, né? Você vai pegar um fogão a lenha. Quem tem fogão a lenha em casa sabe que fala assim, se tiver brasa, fala assim, não apaga não, porque tem fogo. Então coloca a lenha, sopra e vai começar o fogo novamente. E você vai colocando mais lenha. Então, a partir do momento que você vivenciou o PHN, aquela multidão de jovens, quando você volta para sua realidade e você não tem um PHN, muitas daquelas pessoas vão esfriar.
Muitas daquelas paróquias, daqueles grupos, ou vão ficar muito cheios, porque teve gente que foi colocando lenha, e tá queimando até hoje. Tá lá o grupo cheio. Mas tem grupos que, é só o PHN, e é isso. Entendeu? O nosso evento é só o PHN, acabou. Aí a gente reunia aquele grupo gigantesco e vai pro PHN. Aí Deus fala, Deus chama a conversão, Deus convida, mas tem pessoa que tá no comodismo. Aí entra a zona de conforto do católico, onde ele precisa sair. A zona de conforto não foi feita para quem é cristão, para quem é católico. Não foi feita. Não foi feito para isso. Nós não podemos nos acomodar. Nós só vamos nos acomodar quando nós morrermos e estivermos junto na glória de Deus. Isso, assim, eu espero que chegue lá. Aí nós nos acomodamos, porque combati o bom combate, guardei a fé, completei minha carreira. O que me resta é a coroa da justiça. Cristão católico não vive, ele sobrevive ao mundo. Ele então não você vive. Tá certo, cara. Você tá sobrevivendo. Você tá sobrevivendo, tá certo. Você tá no caminho certo, mantém. Não, sobrevive. Porque vai vir ataque da onde você menos espera. Então é um coordenador de grupo que vai te atacar aqui, é uma liderança que vai te atacar aqui. Se você tá achando que os ataques vão vir de fora da igreja, não, vão vir de dentro. Vão vir de dentro. Mas ali é um hospital. Entender que tá todo mundo doente. O Senhor, ele veio para curar. O Senhor, ele veio para chamar os pecadores. Ele não veio chamar para aqueles que já são santos. Tanto é que se você pegar a história de vários santos, a conversão deles veio de uma experiência com Deus, sendo os pais da igreja ou não. Saulo. Tá aí o exemplo de Saulo. Matava cristãos, matou Santo Estevão. Tava lá no apedrejamento de Santo Estevão. E depois o Senhor fez o maior pregador que nós temos aí. A carta dos Coríntios vai falando sobre uma carta de amor, de carinho. Mas se você vai pegar a carta dos Romanos, principalmente o capítulo 8, do versículo 8 em diante, ele vai falar assim: o mundo anseia a manifestação dos filhos de Deus. Irmão, essa palavra foi algo que mudou minha vida totalmente. Porque se eu, como filho de Deus, não me manifestar como filho de Deus, como é que o mundo lá fora vai conhecer a obra que o Senhor fez comigo? Como é que as pessoas vão falar, ouvir de Jesus Cristo, se eu mesmo não sou o anunciador? Se eu mesmo não sou o caminho da graça? Então, quando você pega essa onda de jovens que vão pro PHN, que estão acordando às 4 da manhã para rezar com o Frei Gilson, e quando acabar a quaresma, se não tiver algo que vai impulsionar eles cada dia mais, se você não for uma pessoa que vai causar nesses jovens mais provocações para eles conhecerem mais sobre a igreja, para eles conhecerem mais sobre a vida dos santos, para eles conhecerem mais sobre as orações que tem na igreja, você perde. Exatamente, você perde. Porque a partir do momento que é dado um conhecimento, você vê uma curiosidade. Exemplo, você, quando aprendeu a primeira vez a ler na escola, você quis ler mais coisas. E hoje você sabe ler. Você aprende a ler. Andou pela primeira vez, hoje você sabe andar, você está ali. É essa situação. A fé, ela move montanhas a partir do momento que você realmente começa a acreditar naquilo que Deus pode fazer na sua vida. A fé, ela move montanhas, ela converte pessoas através do Espírito Santo. Você joga semente. Acho que isso aí entra até na igreja no contexto geral, né? Não só no PHN, porque aqui a gente tem vários movimentos, JC, IAC. Diversos. E aí entra aquele negócio, igual você falou, a chama. Muitos recebem a semente, muitos vão dar fruto e muitos vão morrer, a semente vai ser sufocada. Aí entra onde entra a parte da igreja em si, paróquias, comunidade, ter essa lenha. Exato. Né? Para poder, como você falou, estimular mais a curiosidade. Porque, igual eu vi uma vez um post no Instagram, que assim, nos movimentos, eu não vou falar de citar um movimento. Às vezes a pessoa está na igreja, ela está por Deus. Às vezes ela está lá porque ela foi convidada. Às vezes ela está lá e ela nem sabe o que ela está fazendo lá. Né? E é bem, bem louco isso. É onde no PHN, vou entrar no PHN. Quantos jovens não foram lá? E aí as igrejas continuam, querendo ou não, reduzidas. Porque muitos, é igual o Thiago falou, eu falei pra ele, a questão do perfume. A gente esburrifa o rodo. Só que aí entra porque assim, e pra gente manter
O cheiro. É algo que eu falo, assim, que, por exemplo, na nossa paróquia, eu agradeço muito o Padre Carlos, porque ele traz muito esse sentido da juventude, evento para a juventude, essas coisas. Então, você vê ali que na nossa paróquia nós fazemos a Semana da Juventude, nós trabalhamos com jovens, tem IJC, tem uma noite da adoração jovem, que é o Shekinah, que o padre vai, expõe o Santíssimo e vai jovens para poder adorar o Senhor. Então, é algo que chama os jovens a permanecer ali próximo de Deus, né? Então, quando você começa a vivenciar essas situações, você fala assim, meu Deus, ele está trabalhando de uma forma diferente. E aí eu vejo as situações onde a gente vai pregar por aí afora, de grupos gigantescos, mas com pouca espiritualidade. E grupos menores com muita espiritualidade. Moisés Rocha falou sobre isso. Estava assistindo uma pregação dele, ele falando que o povo maior não estava amando Deus da maneira certa. Estava indo lá, estava pulando, estava louvando, mas estavam lá para querer meio que trocas. Eu te amo, mas o Senhor me dá isso daqui. Eu te adoro, mas eu... Tipo, tava dando com a mão, mas conta com a outra pra receber já. Outra. Isso. Já fazia assim, isso, né? Uma troca, Essa eu te dou, essa eu recebo. E ficava nessa. E então, é algo que você vê muito surreal nisso, né? Porque você vê, por que pouco grupo tem muita espiritualidade? Fala assim, mano, porque você vê que aquele pouquinho grupo vai ficando mais fechado ali com Deus, né? Vai ficando mais próximo de Deus ali. Então você vê, quando tem um grupo muito gigantesco, é mais difícil até mesmo para o coordenador falar assim, o que eu vou fazer aqui com esse tanto de gente? E aí entra onde você consegue o discernimento com Deus. Porque se você tem um chamado do seu grupo, eu falo que cada grupo de jovens, cada movimento da igreja, ele tem um chamado, ele tem um propósito dentro da igreja. Então não adianta você fazer 300 mil pro retiro de primeira experiência, 300 mil IJC, 300 mil encontros, se você não teve ali o discernimento de entender qual é o chamado do grupo ali dentro, qual é a espiritualidade que aquele grupo precisa trazer. Além do retiro de primeira experiência, você precisa dar uma base formativa. Você precisa fazer com que aqueles jovens entendam que na igreja não é só vivenciar somente de retiros. Não é só você ficar pulando ali, retiro de carnaval, retiro, encontro não sei do que, mas é você trazer para eles uma base sólida, onde a igreja, ela fala assim, a igreja pensa sobre isso, sobre determinado assunto, ela pensa sobre isso. Fazer encontros realmente que vai trazer não só uma maneira divertida de estar com os jovens ou com as pessoas, mas uma maneira formativa. E você fala assim, não, a igreja é assim, 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 assado, ela pensa assim, assim, assado. A partir do momento que você falou, eu sou católico, mas se você coloca um mais depois, irmão, você não é católico. Né? Eu sou não praticante. Sou católico não praticante. Então, se você sabe que a igreja ela é contra o aborto, então, irmão, você falou que é católico. A partir do momento que você denominou como católico, é a mesma coisa se eu falar que eu sou maçom, que eu sou do exército. Os caras vão falar assim, me prova que você é do exército, contra tal. Eu vou ter que falar as diretrizes do porquê que eu sou do exército. Eu tenho que falar como que foi minha vida lá no exército. Então, se eu sou católico, eu tenho que saber como é que é a minha vida de católico. Eu tenho que conhecer a minha vida espiritual e, principalmente, eu tenho que conhecer aquilo que a igreja me pede como cristão católico. Se você é brasileiro, você tem que saber o que pode ou não pode no seu país. Entendeu? Se você vai pra Itália, a partir do momento que fala assim, não, eu sou brasileiro, e perguntar aí como que é o Brasil, eu falo assim, não sei. Imagina, e que brasileiro? Eu não sei. Fazer o que lá? Vou fazer o quê? Uma escala, fez uma escala. Eu falei assim, não, eu só passei pelo Brasil. Então, peraí, você não é brasileiro, de verdade. Eu falei assim, não, meus pais são brasileiros, eu sou brasileiro porque meus pais são. Eu falei assim, não, então, eu tô perguntando você. Aí a pessoa fala assim, é a mesma coisa eu perguntar, sou católico, e você não saber seu RG, não saber o CPF, não saber a certidão. É a mesma coisa se você for pegar a maioria dos católicos hoje, não sabe o dia que foi batizado. Se perguntar para ele, qual foi o dia do seu batismo? Não sei. Qual foi o seu dia de sua primeira Eucaristia? Não sei. Como foi o dia que você conheceu sua namorada? Você vai saber? Aí fala assim, 6, daí eu sei. Mas se não saber também, o pau fecha. Exatamente. Porque aí, exatamente na hora do pau fechar, que você vai ver. Como é que você vai falar que ama Jesus Cristo, que você está próximo de Jesus Cristo, se o dia que você recebeu ele pela primeira vez, você não guardou no seu coração?
Você não sabe. Sua primeira cachê você não sabe. Aí você fala assim, poxa, e aí? Aí cai aquela ficha na consciência falando, nossa senhora. Você não conhece, entendeu? Então, como é que você fala de Jesus Cristo, você fala para outra pessoa de Jesus Cristo, se você não é próximo dele? É o perfume. Como é que você vai falar que tem um perfume de Jesus Cristo, que você conhece o perfume de Jesus Cristo, o cheiro de Jesus Cristo, se você não é próximo dele? Não tem como você falar, não tem como você dar para outra pessoa aquilo que você não tem. E aí entra a situação que o próprio coordenador de grupo, ou o grupo em si, quando não tem algum coordenador assim, mas sempre tem, deve direcionar esse grupo para Deus com uma forma de espiritualidade. Que se o coordenador tá ruim na espiritualidade, você vê que o grupo fica ruim. A tendência é ficar ruim. A tendência é ficar ruim. Por quê? Porque começa a fazer as coisas carnais. Não consegue entender. E aí você vê aquilo que tá capengando, aquilo que tá indo. E hoje eu falo que a vida do cristão, ela exige dele um esforço muito maior. Porque antes você fala assim, mas antes era muito mais fácil. Eu falo assim, vamos lá. Teve jovens que morreram aí pelo nome de Jesus Cristo, como São José Sanches de Rio, lá na Guerra Cristaneira no México, Santa Maria Goretti. Você vai pegando esses jovens que morreram por conta do nome de Jesus Cristo. Um para defender o nome de Jesus Cristo, porque falaram para ele negar a fé, ele não quis. Santa Maria Goretti para defender a sua castidade. Ela foi esfaqueada. Então ela morreu defendendo a sua castidade. E depois de morta, o assassino dela estava preso. Ela visitou ele falando que perdoava. E aí foi onde teve a conversão desse cara. Eu disse, irmão, hoje em dia a gente não está fazendo o mínimo, que é rezar o terço, que é procurar a formar os jovens para conhecer a Jesus Cristo, amar a Jesus Cristo muito mais do que se ama. Então não tem cabimento. Porque eu vejo que assim, as pessoas hoje em dia, hoje é muito forte essa moda, né? Que as pessoas têm que querer moldar Jesus Cristo à sua forma. Eu vou pra missa, é igual a gente tava falando, eu vou pra missa, mas Jesus Cristo precisa me dar isso, Deus precisa me dar isso. Eu vou pra missa porque é minha obrigação. Eu vou pra missa porque meus pais vão. É melhor que você não vá. Porque se você não ama Jesus Cristo, não tem porquê. Você não acredita, não tem porquê. Mas quando você vai pra missa, você tem que entender que ali, mesmo você não querendo, que você começa a entender, procurar falar assim, não, então eu preciso entender o porquê que eu não gosto. Eu tenho certeza que você vai começar aí. Porque ali você começa a entender que não é simplesmente a missa. Então, eu não sei se foi um santo, se foi algum padre, que falou bem assim, se a gente entendesse o que é a missa, a gente não é de qualquer jeito. Exatamente. Se a gente entendesse ali que ali é o sacrifício de Cristo, ali onde que ele morre toda vez ali, para se doar de novo de corpo, de alma, de sangue ali pra gente, toda vez a gente não ia de qualquer jeito, a gente prestava atenção na missa, a gente fazia tudo certo, a gente não conversava com quem tá do lado, a gente não ficava de gracinha. Se a gente entendesse a maneira certa da missa, a gente não... São João Maria Vianney, ele fala bastante disso, e se você vai pegar São Padre Pio, ele falava assim, o mundo pode viver na escuridão, mas não pode viver sem a Santa Missa. Então é muito mais fácil o mundo viver no escuro, no breu, do que viver sem a Santa Missa. Eu falei assim, é isso. Ainda ele fala, se o mundo tivesse um dia sem a Santa Missa, ele deixava de existir. São Padre Pio, ele era muito claro nessa parte. Então, gente, é um santo muito conhecido. Sim, bastante. Pelas suas falas, suas frases, até mesmo pelo filme que saiu dele. Mas, é igual eu falei, poucas pessoas estudam a história dos santos. E hoje nós temos tantos recursos. Além da internet, você tem minha biblioteca católica, tem livro de diversos santos. Só que as pessoas hoje ficaram com preguiça. Essa é a verdade. Né? Você vê muito mais hoje católicos preguiçosos do que católicos com sede de realmente falar assim, mano, é isso. Mas eu vejo que Deus ele tem feito de uns anos pra cá um levantar gigante, não só da juventude. Você vê jovens que antes não participavam da igreja, principalmente jovens que estudaram comigo. Eu falo jovens que estudaram comigo na escola, não ia pra igreja, mas começou a trazer seus pais. Eu falei, mano, é diferente. Então Deus ele quer trabalhar na juventude de uma maneira diferente, só que aí entra quem dá acesso, quem tá ali entendendo, quem tá escutando. Quando a gente falava do deserto, quem tá escutando a voz de Deus,
Porque as pessoas querem moldar Jesus Cristo a seu caráter da forma que ele quer. Aí começa a fantasiar para outras pessoas algo surreal. E não traz a realidade, né? Não traz aquilo que... O original. Aquilo que Jesus Cristo realmente pediu. É a mesma coisa, você falar. A gente, no grupo de orações, a gente fala, brincando, né? Fala assim, nossa, o irmão deu profetada na nossa cara. Não é nem profecia, é profetada. Porque eu falei, mano, não acho que Deus ia falar isso pra mim. Então, tem muitas pessoas que têm sim o dom de revelação, tem sim esses dons que o Espírito Santo nos dá, mas o que falta é aí o discernimento e a sabedoria de escutar a voz de Deus e saber direcionar para onde é que Deus quer que eu vá, quer que eu fale, como que eu falo. Então, exatamente, eu vejo que tem muitas pessoas dispostas a trabalhar pelo reino, porém, se você apertar um pouquinho, ela já recua. Eu acho que tem muitas, né? E é onde a igreja esvazia, né? Porque, assim, a gente sempre comenta, às vezes, no podcast, ou até no particular mesmo, cotidiano, que, como você falou, às vezes as coisas que vão te atacar de dentro da igreja. E às vezes é uma coisa tão simples, tão pequena, que a pessoa já não é meu lugar aqui. Não é meu lugar aqui. Então ela se deixa assim, igual você falou. A missa, muitos pensam que só os apóstolos viveram o Calvário. E ali a gente está vivendo o Calvário. Todas as vezes, todas as vezes. Missa. E é muito surreal quando a pessoa começa a entender. A gente tem um exemplo de uma pessoa viva, que que é o Scott Hahn, que ela falou que se converteu ao catolicismo lendo o livro do Apocalipse. Então ela lia o livro do Apocalipse, ele lia o livro do Apocalipse, o Scott Hahn. Ele falou que foi participar de uma missa e viu tudo que estava no livro do Apocalipse acontecendo na missa. Então, tanto é que o livro do Apocalipse é conhecido como livro litúrgico também. Então, o turíbulo, os candelabros, as velas, o altar, né? E falando ali, entendeu. Ele entendeu através do estudo que o catolicismo falou assim, mano, tá certo. Aqui eu me senti ele certo. Tem um livro e aí ele explica sobre a conversão dele e tal, tudo certinho? Tem um chamado O Banquete do Cordeiro, né? Tem Todos os Caminhos Levam a Roma, que é um livro fantástico ali. E tem um livro que para mim particularmente foi o melhor que ele lançou, que tem um livro chamado Senhor Tem de Piedade, que é falando sobre a história da infância dele e a conversão dele através da confissão, como ele foi se confessar. Então, O Banquete do Cordeiro é esse livro que eu estou falando, que ele leu e se converteu ao catolicismo referente ao estudo. Então, foi um dos livros que eu li e eu falei assim, é incrível como você vê que a fé e a razão, elas não estão separadas, elas estão unidas. Então, onde a fé para, a razão busca dar continuidade, onde a razão para, a fé explica. Essa é algo surreal. Tanto é que o João Paulo II publicou um documento chamado Fé e Razão, onde ele fala que a fé e a razão são como duas asas de pássaro, onde as duas precisam estar batendo junto para que possa dar continuidade. Então foi algo assim surreal. E hoje que eu vejo na igreja, você vê muita gente dispostas a participar, a trabalhar pelo reino, mas que tem medo de sofrer algum ataque, de perder a amizade, de ser vista de outra maneira, de outros olhos, sabe? Então é algo que eu falo assim, mano, ou é ou não é. Eu quero trabalhar da minha forma. Tem que me deixar folgado, eu não quero pressão. Eu não quero ninguém aqui que se você pressionar eu vou sair. Então eu falo assim, mano, não é assim. Entendeu? Mas também eu vejo pessoas, uma falta também gigantesca dessa parte formativa, né? De pessoas que têm grandes conhecimentos e que falta dessa transmissão de conhecimento, mas que guarda só para si. Não porque eu conheço, eu quero que as pessoas venham até mim me perguntar, venham até mim porque eu sei. Eu sou a verdade. Mudando, né? Tirou Jesus Cristo de lado e falou, eu sou a verdade, eu conheço a verdade. Ninguém vai a Jesus Cristo não por mim. É bem isso mesmo. As pessoas colocam essa maneira, essas pessoas que têm bastante conhecimento, e é onde se torna, né, vago. Para onde eu quero buscar conhecimento, quero buscar ir mais fundo e de vez em quando eu fico... Tenho conhecimento, mas mesmo assim é oco. Aí eu fico assim, mano, e aí? Mas você tem uma pessoa, você tem um grupo, que eles são sedentos a
a espiritualidade, né? E você tem um conhecimento, bom, devasta, vai passando, vai distribuindo aí, porque você começa a multiplicar os dons e tem aquela do talento. Né? Exatamente, é a parábola do talento, onde o Senhor ele dá 5 talentos, aquele multiplicou por 10, dá 2 talentos, aquele multiplicou por 4. E aquele que tem 1 talento que enterrou, guardou, não colocou no banco nem para receber os juros, e você vai falar assim, mano, esse é o dom, se eu tenho o dom de ter muito conhecimento, vou passar, que esses vão ser os seus talentos na hora de apresentar diante do Senhor. Fala assim, Senhor, e aí? O que você me trouxe? O Senhor vai perguntar. E você fala assim, tem esse grupo aqui, ó, que eu formei, eu mostrei isso, eu mostrei isso. Você tem alguma coisa que comprova que você realmente foi católico e fez aquilo que o Senhor queria. Porque se a gente parar para pensar aquilo, a gente vai vivenciar a palavra que o Senhor falou. Nem todos os que falarem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Aí você fala assim, mano, poxa, tinha tanto conhecimento, tinha tantas coisas, mas não transmiti. E aí você vai ser morto e enterrado com seu conhecimento e valeu do quê? Então aí você fica parado, você fala assim, mano, não valeu do quê? O que eu fiz? Eu conheci muito, mas tenho pouco. E agora? Como é que faz as coisas? Entendeu? Como é que eu vou me apresentar diante de Jesus Cristo? Se aquele talento que ele me deu, eu enterrei. Eu não multipliquei, né? Exatamente. Então, só fala assim. Tem um livro que eu tô lendo, Santa Faustina. Não sei se você já leu. Já vi. Meu, que livro assim, ó. Eu não... Tô no começo, né? Porque ele é gigante. Mas, tipo, só o começo ali, ele já te cativa bastante. Porra! E ele te traz ali, você acha que você já fez de tudo ali, você acha que já está mais próximo de Deus. E ali ele te zera de novo. E tem uma parte que me pegou muito, que Deus fala por ela, quando ele aparece por ela num baile. Até quando tu irá me decepcionar? E até quando eu irá ter paciência com você? Eu acho que essa palavra, essa frase é pro mundo de hoje. Até quando o mundo de hoje irá me decepcionar e até quando terá de ter paciência? Porque o mesmo tanto de gente que vem vindo para dentro da igreja, vem querendo vivenciar, tem um pessoal lá fora que tipo... Não quer nada. Não quer nada com nada. Nada com nada. Mas aí tem a passagem da Samaritana, né, do poço. Então, se soubesses quem está te pedindo água, não era você que me daria água, mas você que pediria. É o Senhor falando assim para ela. Nem você fala assim, mano, muitas vezes o Senhor vai encontrar as pessoas nos piores lugares. Eu falo pelas nossas histórias, se a gente for parar para ver. Eu falo que a minha conversão veio através da conversão do meu pai. Então eu falo assim, eu me tornei mais católico, porque meu pai morreu mais católico que eu. Só pra falar, meu pai morreu mais católico do que eu, porque meu pai, depois que ele parou de beber, um dia antes, a gente foi lavar a igreja, São José, que está construindo lá, se Deus quiser, terça-feira termina agora, nós lavamos a igreja, a gente rezou as Ave Maria de manhã, à noite a gente foi pra missa, na São Lucas, e aí a gente foi pra missa, no domingo de manhã, meu pai tava levantando pra ir pra missa e morreu. Nossa. Aí eu falei assim, mano... Aí eu olho para a história do meu pai e falo assim, não tem como eu fazer menos do que isso, porque meu pai, por mais que ele teve uma conversão tardia, ele me ensinou muito através dos valores cristãos nessa parte. Me educou, sempre respeitar, sempre ter respeito a essas coisas. E quando morreu mais católico que eu, que ia para missa todo dia. Aí eu falava assim, mano, eu não posso fazer menos do que isso. Eu não posso me permitir menos que isso. Mas também eu não posso me cobrar tanto. Porque a vida do meu pai era uma, a espiritualidade dele era uma. E a minha é outra. Então, hoje em dia, você vê muitas pessoas querendo vivenciar a espiritualidade de outras pessoas. Mas não quer pagar o preço que aquela pessoa está pagando para ter aquela espiritualidade. Não quer fazer o sacrifício que aquela pessoa está tendo para ter aquela espiritualidade. Só quer a espiritualidade dele. Eu quero ser igual ele. Mas ele paga e eu não. Ele paga, eu não quero pagar. Nossa Senhora, é tão difícil vivenciar a espiritualidade que fulano está vivenciando. Eu falei, porque tem um preço. Ele tem uma luta aí que ele trava todos os dias e que muitas das vezes as pessoas não estão preparadas para lutar. Então você querer vivenciar o reflexo eu quero pregar como Moisés Rocha, eu quero pregar como Frei Gilson, eu quero rezar como as irmãs do Instituto Reset. Então, mas não quer ter a vida aquela. Mas não quer ter não quer pagar o preço, não quer acordar às 4 da manhã para poder fazer oração, não quer fazer as orações durante os dias, não quer ir carpinar algo que o Senhor pediu. Fala assim, nossa, a espiritualidade dos irmãos da Toca de Assis é tão linda, de cuidar dos pobres, essas coisas, mas não quer ir lá dar um banho no pobre, não quer cortar o cabelo, não quer ir lá dar a marmita, não quer ir lá.
fato de você querer a espiritualidade da outra pessoa exige de você um preço, porque o Senhor está te pedindo a espiritualidade. Mas você não quer vivenciar a sua espiritualidade, você quer vivenciar a identidade da outra pessoa. Aí entra aquilo que a gente está falando agora. Quando eu li o Castelo Interior, né, ali a morada de Santa Teresa, eu vi que eu não estava nem na porta, irmão. Eu não estava nem na porta do castelo. Lá embaixo. Eu não estava nem na porta, eu tenho um mapa. O mapa é Jesus Cristo e ali eu preciso seguir. Mas fala assim, mano, minha espiritualidade tá difícil. Então eu vi que eu não estava nem na porta. Mas aí entra o sentimento onde a mudança ela é necessária todos os dias, a conversão ela é necessária todos os dias. Então, qual é o seu risco de você falar assim, mano, eu já rezo o terço todos os dias, eu vou pra missa todos os dias, eu faço tudo correto, faço né? tudo correto, então tô bom, minha espiritualidade tá ótima. Aí entra o sentimento de egoísmo. E você achar que sempre tá certo, sempre tá bom, que tá tudo bom. E você não buscar mais, me conhecer. Entra o comodismo. Aí já pronto. Aí já o egoísmo já vem No com catecismo mesmo fala que, tipo, só quem conhece a Deus é Ele mesmo. Mano, ninguém conhece a Deus 100% aqui na Terra. Nem os santos, nem os apóstolos que andavam com Jesus conhecia Jesus ali. Foi. Nem o João. João andava com Jesus o tempo todo ali. Jesus estava dormindo, João cuidava de Jesus. Jesus saía, João ia junto. Tá na sombra. Acho que Jesus falou assim, pô, dá um ar. Dá um ar. Você faz um pouquinho aqui, por favor. João aqui no cangote dele. Nem João conheceu Jesus totalmente e a gente quer achar que a gente conhece. Então, aí é esse tipo de sentimento. Fala assim, eu sei, sabe? E o conhecimento você guarda para si mesmo. Fala assim, mano, não valeu nada. Não valeu de nada. Porque a partir do momento que você vivencia algo de outra pessoa, a luta de outra pessoa vai começar a vivenciar para seu lado. E aí, você está preparado para vivenciar o que ela está vivenciando? Então, os processos dela são diferentes dos seus. Por mais que vocês estão no mesmo grupo, por mais que vocês tenham o mesmo propósito, por mais que vocês... Um exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando vocês tiveram a ideia, a inspiração de Deus de criar o podcast, você fala assim, não, a gente precisa alcançar os jovens de uma maneira diferente, então precisa fazer algo de uma maneira diferente. Então, como é que eu vou fazer isso? Não sei, mas vamos fazer. O propósito do tio Carlos e o propósito do seu é diferente. A vivência que ele tem fora daqui é diferente da sua. Então eu falei assim, mano, e o propósito espiritual acaba unificando. Aí Deus, ele coloca o sentimento de corpo, fazer parte de corpo místico de Cristo. Que por mais que os propósitos e as lutas são diferentes, em algum momento da sua vida, você vai falar assim, mano, eu já passei por isso, eu posso ajudar outra pessoa. E aí parece que no dia que você tá mais mal ali, arrebentado, o Senhor fala assim, vai rezar com fulano, vai conversar com fulano. Eu falo, mas Senhor, eu não tô pronto, eu não tô bem hoje, eu não sei. Vai conversar com fulano, que ele precisa. Aí você vê que a outra pessoa tá pior que você e você fala palavras de Deus pra ela. Por quê? Porque o sentimento é de um corpo, a cabeça é Cristo, onde ele te manda, ó, dá uma ordem e você faz o movimento. Essa é a realidade da Igreja Católica. Por mais que você tenha diversos membros, você vê poucas pessoas entendendo como é vivenciar dentro de um corpo. Alguns membros são meio que mortos. Querendo ser amputado. Fala assim, eu não quero fazer parte, aí vai tirando. Então, você olha, porque se o Cristo, que é a cabeça, tá mandando o corpo se mexer, a pessoa não quer se mexer, movimento involuntário, é só reflexo, entendeu? Eu assim, como assim, você não quer se mexer? A cabeça tá mandando, você não vai? Não vou. Eu falei assim, meu pai, como é que vai? Como é que faz isso? Aquele mesmo. Se o olho te leva a pecar, arranque. Se o braço te leva a pecar, arranque. Aquilo que a mão direita faz, a mão esquerda não deve ficar sabendo. Essa é a realidade. Parece que eu contando. Não, hoje é se o tio olho te faz pecar, mantém com ele, não arranca não. Olha com o outro. Hoje em dia a pessoa fala assim, se o olho esquerdo te leva a pecar, olha com o direito também. Bem isso, né? E aí acata muito fácil, né? Acaba sendo ali muito fácil. Fala assim, não, eu prefiro ser católico ao meu modo, porque aquilo que a igreja pede é muito radical hoje em dia. Você não precisa ser radical hoje em dia. É muito como diz, eu posso ir na missa domingo sim, e no outro domingo assistir na televisão. É a mesma coisa. E passa os filhos com a negócio pra dar oferta. E a comunhão? É só espiritual. E aí fala assim, e o alimento? Se você passar 3 dias sem comer, tem certeza que você passa mal.
Se você ficar sem beber água, você vai passar mal. Pedra nos rins aí vai atacar. E falou assim, irmão, e sua alma, aquilo que é eterno? O que você está cuidando? Como é que você está cuidando? E quando o Senhor ele dá aquela palavra do sepulcro caiado, para mim é a forma mais real. O Senhor foi tão atual naquela época falando dessa palavra, porque ele fala do sepulcro caiado, lindo, belo, perfeito por fora, mas por dentro aquele cheiro de podre, aquela podridão, sujo. Então não tenha mais o cheiro. Aí você fala assim, mano, é a realidade de um cristão católico. Pode estar ali na missa todos os dias, lindo, belo, perfeito, mas o coração não está em Deus. O alimento não está sendo Jesus Cristo. E a alma sendo podre. Aquele cheiro de carniça podre, morrendo. Você fala assim, mano, não dá. Não dá pra viver como sepulcro caiado. Ter uma bela aparência, uma bela carcaça, apesar de muitas pessoas não ter a carcaça muito bonita. Aqui, ó. Acabada. Mas é você olhar pra dentro da pessoa e falar assim, você não encontrou nada. Tá sujo, tá fedido, tá podre. E a alma daquela pessoa ia indo embora. Mas eu tô na igreja. Não, simplesmente do estar. Ela precisa ter 2 sentimentos, de corpo e de alma. Então o seu corpo precisa daquele alimento da palavra e a sua alma precisa do alimento da Eucaristia. Você falou sobre estar em aparência, eu acho que isso é verdade. Pelo fato de que você vê as academias cheias. Tipo assim, lugares onde pessoas fazem modificação de rosto, né, prática tudo, lugares andam cheio. A aparência pode estar perfeita, mas a alma, acho que... Ixi, já morreu. Já foi, já. Foi dito, né? Tudo foi oco. embora, É tudo oco. É. E deixa eu te fazer outra pergunta, já essa não estava no contexto. Tô sabendo agora. Você saiu, você não seguiu o seminário, você pensa no ser diácono? Diácono permanente, eu não tenho. Não tenho cabimento, porque na minha cabeça é um bem gigantesco para a igreja. Mas eu não consigo. Ou eu sou clero, ou eu sou pai de família. Não dá os dois. Ia entrar muita confusão ali na minha cabeça. Então eu não penso. Eu acho assim, a partir do momento que você se conhece, você sabe o seu limite ali, né? Você sabe aonde vai. Então eu acho, eu falo assim, ou eu sou um, ou eu sou o outro. Não dá pra ser os dois, não, irmão. Então pra mim não dá. Eu não consigo, eu não tenho esse chamado, não tenho essa vocação. Não é. Então não tem como você insistir aquilo que não vai dar certo pra você, né? É a chamada vocação frustrada em si. Forçada, frustrada. Aí não acaba dando um fruto certo, né? Deus, ele age muito, mas você vê que a pessoa em si, ela não traz aquele sentimento de alegria que o Senhor queria dentro da vocação realizado quando é algo forçado, frustrado, assim, sabe? Então você fica ali falando assim, mano, o que eu vou fazer? O que eu tô fazendo com a minha vida, entendeu? O que eu tô fazendo com aquilo que o Senhor me deu? Aí entra o sentimento de discernimento, que aí você precisa entender, da mesma forma que você entrou no seminário, você também precisa discernir para sair. Então eu falo assim, não, esse é o momento de parar. Que foi o que eu tive, né? Eu conversei com o Padre Carlos. E aí eu falei assim, Padre, não dá. Ali eu já tava no ano de 2018, ali já bem no começo. Foi logo assim que eu tava prestes a... Eu já tinha voltado de Roma. E aí eu peguei e falei assim, não é isso mesmo, não. Não é isso, não quero dar oportunidade. Eu vi que a vocação que o Senhor me chamou é outra. É outro lugar. Então, nessa resposta aí, já é a parte do diácono. Eu falei assim, não dá pra mim ser clero, você fazer parte do clero como diácono permanente e ser pai de família. Eu acho que na minha cabeça são duas coisas que não concilia. Assim. Eu falei assim, mas não dá. Porque eu vou ter a responsabilidade de um diácono permanente, mas também vou ter a responsabilidade de um pai. Eu falei assim, não. Preciso vivenciar uma só. Então é algo que Deus me chamou para vivenciar uma só. Legal. Eu acredito que é interessante essa. A gente tem mais 2 perguntas para você. A última, acho que o assunto vai prolongar um pouco. Mas, como você lida com a expectativa da sociedade sobre a paternidade e o casamento? Você já sentiu pressão para seguir uma visão idealizada de família? É incrível, porque você olha assim que todo mundo ele pensa que fala assim, católico tem que ter família numerosa. Fala assim, mano, é maravilhoso se você tiver família numerosa, é incrível.
Fala assim, mas você precisa primeiro ter uma faculdade, precisa primeiro ter isso. Hoje o mundo ele prioriza essa parte. Você tem que ter dinheiro, tem que ganhar dinheiro, bastante dinheiro, para assim você conseguir sustentar todos os seus filhos que você quiser. Mas eu vejo que a partir do momento que você quis casar e fez o juramento, falou assim, não, eu aceito todos os filhos que o Senhor me mandar, não é aceito um ou outro, não, o Senhor colocou todos que o Senhor me mandar. Eu falo que o Senhor, ele te dá a providência. Confio muito na providência divina. Então eu falo que o meu casamento foi na providência divina. Deus ama casamento, né? Deus ama casamento. Fala que nem a Laurinha falou pra bodas de Caná, ele tava lá. Bodas de Caná, ele tava lá. Então não sei, não é por isso, entendeu? Então você olha assim, eu falo assim, o casamento em si, ele vai forjando tanto o esposo quanto a mulher ali, tanto o homem quanto a mulher. Então ele vai colocando ali uma forja. Então eu vejo que na sociedade hoje em dia, quando prega que não é para ter filhos, eu falo assim, mano, aí que eu tenho que ter filho. Eu vejo assim, eu tenho que ter filho de acordo com aquilo que Cristo me dá como condição. Então eu falo que o filho, ele não é um acaso. Ele vem para curar aquilo que a gente está passando. Ele vem quando eu mais precisei. Então a minha filha, ela veio quando eu mais precisei. Por quê? Eu vou falar um testemunho particular que foi algo assim. A minha casa estava parada há muito tempo, a construção da minha casa. E quando a gente descobriu que ia ser pais, né? Eu falei assim, mano, eu tenho que terminar essa casa. Deu um impulso. Eu falei assim, eu tenho que terminar essa casa. E de alguma forma a gente foi fazendo. Hoje já a casa está pronta. E a filha tá lá, no conforto dela. Nasceu, tem 15 dias. Então, eu vejo que, assim, cada filho é uma história, é uma bênção, é uma graça que os pais precisavam. Então, quando você fala assim, não é para ter filhos, é sinal que você tá barrando aquilo que é a graça de Deus. Você meio que tá perdendo uma graça, vamos dizer assim. Na verdade, a pessoa começa a brincar de Deus, exatamente. Porque a gente não tem autoridade sobre a vida de outra pessoa. Você não tem autoridade para falar sobre a vida de outra pessoa. Vai falar, mas eu não quero ter filhos. Então vai ser assim, padre. Padre tem um monte de filhos. Só que exatamente. vai ser padre. Mas eu quero casar, mas eu não quero ter filhos. Então não casa. Por favor, não casa. Não faça isso. Porque a partir do momento que você casa e não tem filhos, exceto aquelas exceções que tem um caso médico, clínico, que foi diagnosticado por conta disso, algumas situações. Mas mesmo assim, essas pessoas sabem o valor de ser um pai, de ser uma mãe. Então, a sociedade hoje, ela prega uma forma de... Nossa, mas como você vai ter tantos filhos, mas você não tem espaço para cuidar? Mora numa casa que tem 2 quartos somente e você tem 6 filhos, 7 filhos, 8 filhos. 2 na sala, 2 no quarto e 2 no meu quarto. E se dormir, coloca no banheiro. Então, assim, não é o sentido de como vai se dar. Entendeu? É o sentido, eu falo assim, mano, Deus pediu, Deus mandou, sinal que eu precisava. A partir do momento de você ser aberto à vida, não quer dizer que você vai ter 10 filhos, 12 filhos, 30 filhos. Aí, mãe, presta atenção, a senhora vai assistir, a senhora vai entender isso daí. Minha mãe acha que eu vou ter 15 filhos. Se Deus der. Não, se Deus me der, tudo bem. Tudo bem, entendeu? Mas você fala assim, sou aberto à vida. É você não usar nenhum método contraceptivo. E aí Deus te fala assim, sou aberto à vida. Tudo bem, Deus te mandou um. É sinal que você falou com a nossa missão como pai? Não. Deus te mandou um filho. Ele tem um propósito dali. Ao mesmo tempo que Deus mandou 10. Para outras pessoas, mandou 10. Abertura à vida é exatamente a pessoa colocar isso na cabeça. Que a partir do momento que você é aberto à vida, à família, então você está aberto àquilo que Deus... Né? A possibilidade tudo, né? a tudo. A possibilidade que Deus te mandar. Então, se a possibilidade de ter um filho, beleza, eu sou aberto à vida ainda. É você não interromper a situação de vida. Aí entra os métodos contraceptivos que as pessoas usam para não ter filho, para não sei o quê. Então você não é aberto à vida quando você usa esses métodos contraceptivos. Mas eu quero ter outro filho. Tá, você quer. Mas será que Deus quer? Exato. Aí entra o que a gente falou, saber escutar a voz de Deus. Dentro do matrimônio é muito isso. Às vezes a mulher tá vindo aqui brava, vai e começa a falar um monte pra você. Aí você fala, Deus, calma. Isso
Eu sou esse tipo de pessoa. Por exemplo, a minha mulher, às vezes, brava comigo, fala. E eu pego e saio. Eu falo assim, eu vou andar. Vou dar um rolê. Quando ela tiver Vai ver, tá lá no centro de Osasco. Vai ver, eu já rodei Jandira inteira. Aí eu volto, converso com ela. A gente sempre conversa, a gente nunca discutiu. A gente sempre procurou dialogar. Então, quando eu tô brava, ela sai. Ela vai andar. Ela vai fazer outras coisas. E a gente dialoga. Então, essa parte, quando a gente tava no namoro, a gente já conversava sobre ser aberto à vida, ser aberto à família. Então, eu falei, eu sou aberto. Então, a bebê de 15 dias. E se mais à frente o senhor, depois que ela fizer ali, sei lá, a bebê tá com 6 meses, toma, outro filho. Eu falei, mano, vai fazer o quê? Qual é a situação? Eu falei, eu jurei diante de Deus, não foi diante do padre. O juramento de quem é casado, antes de casar, ele faz o juramento diante de Deus, falando que vai aceitar todos os filhos que o Senhor mandar. E muitas pessoas hoje em dia mentem sobre isso porque não quer. Eu quero ter outro filho somente na condição de quando eu terminar minha faculdade, quando eu tiver meu carro, quando eu tiver minha casa, quando eu for bem financeiramente. Então, irmão, você não vai ter filhos. Porque nunca vai estar bom para você financeiramente. Porque quem ganha mais, ele gasta mais e sempre quer mais. Então nunca vai ter filho. Então o filho, ele veio também para poder curar os pais do egoísmo. É algo fantástico, que quando você começa a planejar, fala assim, não, eu vou sair para poder fazer as coisas, você começa a pensar, fala, mas eu tenho minha esposa e minha filha para poder ir. Então, se isso daqui dá só para mim, então eu não vou, porque eu tenho minha esposa e tenho minha filha para ir. Então, se minha filha não vai, então eu não quero ir. O sentimento é natural. É natural que ele vem quebrando o egoísmo. Você fala assim, mano, eu trabalho tanto para poder gastar meu dinheiro, não posso sair para tal coisa porque eu tenho que comprar fralda. Porque eu tenho que comprar um remédio para beber. Porque eu tenho que fazer alguma coisa para beber. Então você já pensa, começa a ver como Deus ele vai quebrando o egoísmo do pai através dos filhos. Essa é a realidade. Quebrou o egoísmo dos pais quando o filho veio. E aí quando você entende que você é aberto à vida, quando você quer os filhos, todos os filhos, aceita todos os filhos que o Senhor te mandar, você vê que essa situação do egoísmo quebrou. Se quebrou, né? Exatamente. Eu penso dessa forma. A pressão, para mim, da sociedade não existe. Existe a cobrança minha, normalmente. Que é só minha. Mas da sociedade eu nem ligo mais. É porque a gente tem que, vamos dizer assim, nadar contra a maré, né? Exato. O povo tá vindo por esse lado, a gente tem que estar voltando. Tem que estar voltando. Então, se a maré, a onda tá quebrando forte do seu lado, é sinal que você tá no caminho certo. Então segue. Nós tá no caminho certo. Um exemplo vivo é como se fosse o serviço. Porque você quando é solteiro, você pensa de uma forma. Eu trabalho, se porventura acontecer algum empecilho, eu posso sair. Aí a partir do momento que você tem um filho, você já, se eu sair, eu tenho que correr e arrumar outro. Porque eu já não tô mais pensando em mim, eu tenho outra prioridade. Exatamente. E o casamento entra muito nisso, né? Você tem que falar assim, eu tenho que esperar. Fala assim, como é que eu posso? Um exemplo. Você sabe que em casa tá faltando feijão. E aí na empresa, quando você vai comer uma bela de uma feijoada, aí você fala assim, mano, como é que eu tô comendo uma bela de feijoada e minha esposa não tá comendo o que eu tô comendo? Aí você já começa aquele sentimento, entendeu? A quebra do egoísmo, ela vem desde o casamento. E quando você tem um filho, aí eu falo, os pais que são egoístas, eles não estão preparados para ter filhos. Porque quando começar a quebrar é de uma vez só. Quando o filho vem. Ele não vem aos pouquinhos. Precisa para ontem, é mamadeira para agora, é na vontade dele, do filho, quando ele quer. É o leite mais caro. É o leite mais caro. Então, é quebrar seu egoísmo. Entendeu? Não adianta você querer colocar filho em planilha de economia, porque não dá certo. E filho não foi feito para isso. Carlão, eu faço a última pergunta. Não, você manda bala, pode mandar bala. A gente sabe que você foi a Roma, né? E a gente queria saber um pouco de como foi lá. Você me contou um pouco quando você foi lá em casa. E lá já foi um ponto impactante do jeito que você contou em casa. Mas eu queria que você contasse pro pessoal. Se você pode contar, né? Não, posso contar. Quero saber de tudo, detalhes. Vamos pro detalhes. Quando eu tive a oportunidade, né, de ir pra Roma, eu falei, mano, desde pequeno eu sempre queria ir pra lá. Então tive a oportunidade. Quando eu cheguei, o primeiro lugar que a gente pisou, que a gente foi pra Assis. Na época o corpo do Carlos Acutis não tava lá ainda, só a gente foi pra Assis. Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei assim, eu tô aqui. Tô sentado aqui. Eu falei, era um sonho, realmente. Eu vi que esse sonho era um sonho não só meu, mas de Deus também.
Aí eu falei, meu Deus, estou aqui. Quando eu entrei, eu cheguei e já comecei a chorar no aeroporto, né? Chorando. Indo pra lá? E daí, indo pra lá. Imagina o pessoal, ó, chorão. Nossa, Chorão. chorando demais. Eu falei assim, mano, eu vou passar mal, quer ver? E aí, beleza. E aí eu levei um livrinho pequeno sobre a história de São José Maria. São José Maria Escrivá. E eu tava lendo um pouquinho sobre a história dele. Eu já conhecia o santo, já bastante. Eu falei assim, mano, eu acho que ali vai me ajudar muito. Beleza, cheguei em Assis, visitei onde estão as roupas ali de São Francisco, o túmulo de São Francisco, Santa Clara. Fiz as minhas orações. Até então não foi o momento que mais me impactou quando eu estive em Roma. Esse primeiro dia que eu estive lá foi quando a gente começou a conhecer os pontos turísticos ali. E tinha uma igreja, né, que hoje é uma igreja, mas antes era um templo pagão do Panteão. E aí eu comecei a olhar para o teto e tinha umas escrituras em latim. Eu estava vendo que era um pouquinho da história da igreja, né, de como era o templo antigamente, do Panteão, o porquê Panteão, que eram vários deuses ali, como o cristianismo ele veio, trouxe, tem uma imagem de São José linda lá. E eu estava lendo. Quando eu vi, me perdi do grupo. O grupo voltou pro hotel e eu fiquei lá, avulso assim, a torta direita. Eu falei, pronto. O grupo voltou pro hotel e eu fiquei lá. Eu falei assim, meu Deus do céu, velho, como é que vai ser essa situação? E eu nervoso, então eu sabia um pouco, né, do italiano, mas chega lá é totalmente diferente. Sair daqui falando uma coisa e chegar lá é totalmente... Eu sabia um pouco do italiano e eu fiquei assim, falei, mano, como é que eu vou pra casa? Conversando, xingando os caras. Tá me xingando ali, ó. Não, e eu sempre andava ali com o cartãozinho do hotel. Porque, mano, se me perdesse, é só apontar, eu vou seguir o baile. Eu nervoso, nem lembrava o que eu ia falar. Eu peguei e fui na igreja. Comecei a andar. Chamada a Chiesa Nova, né? Ou Igreja Nova, né? E essa é a igreja onde está o corpo de São Felipe Neri. E aí foi onde eu fiquei assim, eu falei assim, meu, tá, ele sempre foi meu santo de devoção. E eu sempre, quando a minha viagem eu fui pra Roma, descobri que ia pra Roma, meu objetivo era conhecer o corpo de São Felipe Neri. No primeiro dia você já se perdeu? Eu me perdi do grupo. Eu me perdi, o Padre Carlos já tava no hotel e eu falei assim, caramba, velho, o que eu vou fazer agora? Entrei nessa igreja. E aí eu vi o corpo ali, né, com a relíquia de São Cabelo de Leles, na igreja ali perto, antes de chegar na igreja de Chiesa Nova. Aí eu olhei assim, eu falei assim, meu Deus. Aí eu olhei e lembrei da história de São Felipe Neri, que também teve ali o contato com São Camilo de Leles. Aí eu falei assim, caramba. Eu falei, tô aqui. Aí foi onde eu comecei a chorar. Copiosamente. E aí, quando eu terminei de passar ali dessa igreja, conheci o túmulo de São Felipe e eu feliz. E eu lembrando Nem lembrando que tava perdido. Nem lembrando que tava perdido. Eu só fui lembrar que eu tava perdido, já era a noite. E isso era à tarde, então eu fiquei até a noite lá andando por lá. Fui ali na região da Praça de Navona, que é onde tem ali a Fontana de Trevi, fui ali também. Eu fui andando, depois voltei. Fui pro hotel. E no hotel onde a gente ficava, quem administrava eram as Irmãs do Carmelo, né? Então a gente ficava ali, tinha uma capela lá com a relíquia de Santa Teresinha. E aí eu fazia a minha oração nessa capela. Eu falava assim, meu Deus, eu tô aqui. E aí, eu não acreditando, estava lá. Aí nesse momento que foi mais impactante da minha vida foi quando a gente foi convidado para a audiência do Papa. A audiência do Papa lá dentro. E aí a gente tava distante um pouquinho, a gente tava aqui perto da grade. Você foi com o Padre Carlos. Da São Pedro de São Paulo. São Pedro de São Paulo. Padre Carlos, São Pedro de São Paulo. E aí a gente tava ali perto da audiência do Papa. Eu falei, mano, não dá. Você viu o Vigário de Cristo assim próximo. Eu já tinha visto na JMJ, daqui do Rio de Janeiro, mas lá na sede é outra história. Eu tô onde ele mora. Onde ele mora. Hoje eu vim visitar a casa dele. E eu falei assim, meu, é surreal. E ali foi um momento onde eu tive ali que, olhando, você ouvia a voz do Papa diretamente ali da onde ele estava, do salão, ali em Roma. Eu falava assim, mano, é surreal. É totalmente surreal aquilo que o Senhor ele nos propõe a vivenciar. E realmente foi um retiro para mim estar lá. Ficou o quê? 5 dias lá? Em Roma, sim.
Foi ali em Roma, assim. Porque teve ali e tal. E aí depois a gente foi pra Fátima, né? A gente foi Portugal. pra Portugal, ali em Fátima. Ali foi onde dessa viagem, foi a experiência que eu tive surrealmente. Ali, algo que eu tive, uma experiência com Deus ali muito grande. Porque quando eu cheguei em Fátima, em Lisboa, no caso, a gente desceu em Lisboa. Quando eu tava indo pra Fátima, desde o aeroporto de Lisboa até Fátima, eu não parava de chorar. Eu não conseguia parar de chorar. E, tipo, a gente tava uns 5 minutos do santuário, da onde a gente tava, dava pra ir a pé. Eu falei, mano, não parava de chorar, eu não conseguia parar de chorar. Até ir num lugar chamado Calvário Húngaro, que tem em Fátima. Por quê? Esse Calvário Húngaro? Ele foi um calvário onde os húngaros rezaram para Nossa Senhora. Nossa Senhora livrou a Hungria do comunismo na época. Então eles dedicaram esse caminho chamado Calvário Húngaro para Nossa Senhora de Fátima. E desse Calvário Húngaro, no final do Calvário, tem uma igreja, né, uma capela, que essa capela se dá para subir no teto dela, onde tem um Calvário. Onde tem ali, se vê São João, Nosso Senhor crucificado, os 2 ladrões, e Nossa Senhora e Maria Madalena. E aí é onde eu fui passando, subindo esse Calvário, chorando. Quando eu entrei naquela igreja, eu nem tinha olhado pro teto, pra cima ainda, eu só fui direto na igreja. E aí eu orava, chorava, e tinha a inscrição do porquê que foi feito aquele Calvário e tal. E eu chorava. Quando eu saí, que eu olhei pra cima e subi no Calvário ali, não consegui parar de chorar. Porque eu vi que a obra de Deus, ela tinha se cumprido na minha vida e na promessa que Ele tinha me feito, né? De estar ali, de vivenciar ali. Eu falei assim, mano, surreal. Eu falei assim, caramba, velho, é algo surreal vivenciar ali. E depois ter a oportunidade de estudar por lá também, mas é algo surreal vivenciar ali. Foi uma experiência de retiro mesmo. Enquanto a gente estava em Fátima, eu falava assim, foi o lugar que eu tive para rezar. Em Roma eu tive essa emoção de estar ali, fiquei ali até para a questão de vivenciar estudos e olhar a igreja mais de perto, conhecer a história de perto de estudos. Então, mas dessa experiência ali a gente ficou esse período de 5 dias ali, mas depois fiquei mais um tempo ali estudando, algo foi surreal vivenciar tudo isso. E quando eu conheci esse caminho de Fátima, foi onde em Portugal eu tive a experiência de me ajoelhar no mesmo genuflexório que o João Paulo II se ajoelhou. Ali acabou. Ainda tinha lágrimas ainda? Ali eu já tava desidratado, eu tava tomando era água de coco pra ver se voltasse. É doido. Ficou que os 15? Foi 15, né? Isso, bem mais. Você foi pra Roma, Itália, final, né? Você foi pra Portugal. E depois foi Portugal. Depois eu fui pra Espanha, né? A gente ali conheceu Santiago de Compostela ali também. A gente ficou bem mais tempo aí nessa brincadeirinha. Mas... Quase um mês viajando. Mas, essa daí foi esse período foi quase um mês aí. Mas foi surreal a experiência. Cara, tiver a oportunidade, vão. Vão, e com a graça de Deus, assim, hoje está, por mais que seja caro, mas tem muitas as formas aí que dê pra fazer. E foi algo que Deus me deu a oportunidade e eu vivenciei, né? Eu vivenciei esse período aí da minha vida, que eu falo que foi um período crucial, onde Deus ele usou o marco. Plano de Deus. Você pensa em voltar, isso é certo, ir lá. Eu penso em voltar e ficar. Mas tem algum lugar que, tipo assim, você almeja conhecer, assim... Fora do Brasil? Eu amo a história de Nossa Senhora de La Salette, né, na França, apareceu na França. Então eu tenho muita vontade de ir na França para conhecer, não para ficar lá, mas para conhecer as aparições de Nossa Senhora. Porque se a gente for pegar por história, foi um dos lugares onde Nossa Senhora mais apareceu. Então você pega ali Nossa Senhora das Graças, França, La Salette, França. Aí você tem a igreja de Notre Dame, uma igreja que tem ali também, que teve todo aquele caso, também na França. Então você tem Santa Teresinha de Lisieux, França também, Lourdes, França. Então você tem as aparições de Nossa Senhora assim. Tem muito ponto. Muito ponto ali. Então é um lugar que eu tenho vontade de conhecer. Mas ali um país que eu tenho vontade assim de voltar, de falar assim, mano, esse país eu quero ir. Eu sempre quis ir pra Bélgica.
Bélgica. Sempre quis ir pra Bélgica. Então lá foi um dos países onde eu vejo que, por mais que era uma colônia francesa dali, é uma devoção muito grande à Nossa Senhora na região, a ponto de você ver que a devoção que foi levada pela França para lá é um povo que carece, né? Carece muito ali exatamente de cristãos lá dentro, mas que é um país que é rico em história, dentro da história do próprio país, e que é pouco falado. Então você vê aí que pouco falado aí, que todo mundo quer ir pra Roma, Portugal, Espanha, essas coisas, mas é um país que eu vejo que, sei lá, Deus colocou sempre no meu coração essa vontade de conhecer. Depois de Roma, lógico, mas sempre colocou no meu coração essa vontade de falar assim, não vai pra lá. Eu falo assim, mano, eu quero ir pra lá muito, 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 muito. E daqui da América Latina, o único país que eu tenho muita vontade de conhecer é o México, né? Nossa Senhora de Guadalupe? Guadalupe, ver ali Nossa Senhora de Guadalupe. Eu ia te perguntar isso. Aqui o México pra mim, além de ser um país muito devoto de Nossa Senhora, muito devoto de Nossa Senhora, eu acredito que Deus ele tem trabalhado muito naquela região, que era uma das regiões mais pagãs do nosso meio da América, né? Então ali é onde eu faleci, falei, mano, é onde eu quero ir, ter experiências novas, sabe? Vivenciar algo novo. Então são dois países assim que eu vejo assim que eu falo assim, mano, eu quero ser distinto. Todo mundo tá indo pra um país, eu quero ir pra outro. É porque é distorcido, né? O pessoal não tem esse mesmo pensamento que o seu. O pessoal quer ver a Torre Eiffel, quer ver estádios de futebol. Exato. Eu falo assim, mano, eu quero ir pra conhecer a história da humanidade, irmão. Você chegou... isso é fato. Você entrou no Coliseu, né? A gente viu lá, na época tava fechando, a gente foi pra lá, passou. Além você passou só por fora, pela parte de fora, pela parte de fora. Mas só que, mano, ali é surreal. Tipo assim, quando você entra lá é de, tipo, ser arrepiado. Não, irmão, ali você vê... Pé a cabeça. Você vê história na sua cara, assim. Todo lugar que você olha, você vê história, porque, mano, é humanidade, você vê a humanidade ali. E principalmente você saber que uns apóstolos morreram ali. Pedro, ali do Coliseu, crucificado de cabeça pra baixo, você fala assim, mano, ali... Você fala que o chefe da igreja morreu ali... Eu tô pisando aqui. Eu falo assim, irmão, é a mesma coisa de, por exemplo, eu tenho um amigo que ele foi pra Auschwitz, né, ali, e conheceu as regiões da Polônia, também algumas regiões que ele foi pra Cracóvia e tal. Ele falou que quando eu cheguei em Auschwitz, que é onde ficava o campo de concentração, ele falou que chorava não só pelo tanto de pessoa que morreu ali, mas ele era muito devoto de São Maximiliano Maria Kolbe. Ele falava assim, mano, é surreal você entender que você pisou não onde um santo pisou. Então, São Maximiliano, você tem Santa Elizabeth da Trindade, que morreu ali também, entre outros santos que a gente também não conhece, que morreram por ali no campo de concentração também. Fala assim, mano, é surreal você poder tocar, vivenciar aquilo que o santo vivenciou. Aí entra onde eu coloquei no meu coração algo de conhecer mais sobre os santos. Todo mundo acha que para você conhecer a história de um santo você precisa ir para outro país, essas coisas, mas mal ele sabe que quando uma relíquia de um santo está dentro da paróquia, é o próprio santo que está ali. Eu falo assim, mas eu quero vivenciar, eu quero ir no túmulo onde está outros. Poucas pessoas sabem que São Frei Galvão está enterrado no Mosteiro da Luz, aqui em São Paulo. Então, o túmulo dele está ali. Mas não vai. Mas não vai. Entendeu? No Mosteiro da Luz, aqui em São Paulo. Se a pessoa vai ver Frei Galvão, mano, você poder vivenciar isso de perto, você tem uma oportunidade do lado, praticamente, e não visita, entendeu? Não, quer ir pra fora. Tem que ir pra fora pra visitar. Então foi onde eu tinha esse sentimento de falar assim, mano, eu preciso conhecer as coisas que estão, os santos que estão dentro do meu país. Então eu visitei o túmulo de Frei Galvão, né? Então rezei muito ali. Além de ter ido visitado o túmulo de outros santos. Quando a gente foi para Santiago de Compostela, o mais engraçado, que aí tem um abraço do apóstolo, que é a imagem de Santiago, e lá está enterrado São Felipe, o apóstolo, São Felipe apóstolo. E ali foi um momento ali que eu falei, ali é surreal. Eu poder tocar perto do túmulo de um apóstolo, eu falei, não pode ser, não pode ser. E então, esse é o sentimento, né? Você vivenciar que a geração, a fé, ela foi transmitida, né? De assim, como fosse de pai para filha.
De tempos em tempos. Exatamente. Jesus nos deu a fé e quando você vê a pessoa que vivenciou a mesma fé que você sabe, você fala assim, mano, é isso. É isso que eu preciso. Fortalece, né? Fortalece. A gente tá com um tempo curto. muito curto. Porque sua história é gigante, né? Imensa. Bastante. Tem. Aqui vocês. Eu sempre falo isso daí, toda vez que vem alguém aqui. É que o pessoal conta muito pouco, tipo, da história. E o tempo também é muito curto. Então, a gente, desde já, agradece você pelo seu sim. Pela pessoa sensacional que você tem sido nas paróquias, nas comunidades. E pelo trabalho excelente que você tem feito até agora. Né? Das missões que você vem aceitando. Tudo que eu te peço, assim, você nunca me negou nada. Às vezes você dá uma correria ali. E você fala, não, dá pra encaixar o tempo. E sempre encaixa. De verdade, muito obrigado mesmo. Que você possa voltar agora com a sua família. A menina, como é o nome dela? Elisa. E a Tawane, né? A Tawane. Que a gente possa marcar pra vocês voltar aqui. Pode deixar, a gente vem sim. Não. E a gente gostaria que você falasse seu Instagram, né? Suas redes sociais. Ah, sim. O meu Instagram tá lá, o evertonr.oliver, né, de Oliveira. Então, escolhi o meu Instagram ali. Agora, se Deus quiser, aí, pode acompanhar pelas redes sociais ali com a nossa missão. E fica aberto aí pra quem quiser chamar a gente também. A gente tá aí disponível também, né? Você também tem a sua lojinha, né? Se você quiser também. Tem ali, o negócio é @deumvero. Eu dei um vero por conta de Deus verdadeiro. Então a gente colocou ali a nossa lojinha que faz ali escapulários, né? Artigos religiosos também aí. E agora chegou um momento muito especial que a gente queria agradecer, né? O pessoal que vem nos ajudando, mantendo o nosso projeto, né, Carlão? É isso mesmo, legal. A gente queria agradecer a algumas pessoas que vêm nos ajudando aí a evangelizar pelas redes sociais, né? E uma delas é a D&D, né? Que faz serviços elétricos, né? Prediais, comerciais e várias outras coisas. Então a gente queria agradecer ao Dorinei pela força que vem nos dando. E quem quiser contratar, né? É só ver o link aí que vai estar na descrição, o telefone, só chegar. A gente também queria agradecer o Emanuel, também da Gás 1000, que vem nos ajudando com o nosso projeto. E você que está precisando de um gás urgente, liga lá, a gente vai deixar o número deles na descrição. Só que você também tem que ser de seguidor. Você liga falando que veio pelo Pod Todos de Maria que você vai ganhar um desconto. Legal, não deixando de agradecer também a Doce Imaculada, né, que vem nos ajudando, presenteando nossos convidados, né? Que bom receber presente. É uma empresa aí que atua no Brasil e fora do Brasil também. Eles fazem umas coisas muito bacanas, hein, gente? Dá uma olhada lá. Então esse aqui é da Doce Imaculada, agradecer a você. Sim, olha o terço, gente. Aqui, ó. Terço da Doce Imaculada, gente. Lá são o pessoal, o Matheus, a Tainá. Eles são gente boíssima demais. Aí, ó. Um tercinho pra beber também. Então, segue lá também a Doce Imaculada. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Dos fornecedores aí também, que apoiam o projeto. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, né? E que esteja firme e fortes aí no projeto que Deus confiou a vocês. Amém. É isso. Muito obrigado de novo, Everton. O cupom? É verdade. Quem for pelo nosso cupom, né, Pod Todos de Maria, ganhar desconto na Doce Imaculada, tá bom? A gente vai deixar também no link da descrição, tá bom, gente? Até a próxima e fica com Deus. Deus abençoe.